com fábricas de empreendedores do Sebrae. Serão discutidos agora, no nosso próximo bate-papo, tópicos como a importância de compreender as diferenças culturais, como se comunicar efetivamente com pessoas de diferentes origens culturais e como lidar com as diferenças de horários no trabalho remoto. Os participantes aprenderão estratégias para melhorar a comunicação e a colaboração de uma equipe remota e como superar suas barreiras culturais. A palestra também abordará a importância de ser respeitoso e sensível às diferentes culturas presentes na equipe. Então, se você trabalha numa empresa que já tem um modelo de trabalho híbrido ou 100% remoto, vem chegando aqui para o palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae, porque agora a gente vai aprender técnicas de como manter um bom relacionamento interpessoal entre o nosso time, para que a gente consiga ter um trabalho mais produtivo e consiga criar aquelas relações realmente bem estabelecidas com o nosso time. O nome da palestra é Trabalhando com diferentes culturas em ambientes remotos, como lidar com a diversidade cultural e as diferenças de fuso horário de uma equipe remota. E para falar sobre esse assunto, gostaria de convidar ao palco Patrícia Tusco. Seja muito bem-vinda, Patrícia, e um ótimo bate-papo. Olá, gente, boa tarde. Um orgulho estar aqui em Goiás, estado da minha mãe. Estou aqui a primeira vez na Campus Party, mas já tenho uma história aí antiga. Trabalho em duas empresas americanas e agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa parte do trabalho remoto. Então, meu nome é Patrícia, eu sou formada em administração, mas desde o início ali da faculdade eu trabalho com tecnologia. Então, esse mundo aí é algo que eu conheço bem. Sou mãe, tenho dois filhos, inclusive agradecer aí meu marido, parceirão, que está lá em Brasília cuidando deles. E aí eu sempre trago eles na Campus Party, então eu juntei aqui algumas fotos, né? Desde 2018, estou aí, né, na Campus Party, justamente trazendo eles para esse mundo de tecnologia e inovação. E eu sou Scrum Master. Algumas pessoas aqui devem saber o que é, né? E outras não, mas Scrum Master basicamente é um facilitador ali dos times. E ele fala muito sobre as partes do framework do Scrum. Então, se vocês não sabem o que é o framework, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso na apresentação. Eu iniciei o meu trabalho remoto na UC. A UC é uma startup americana que a gente ali tenta facilitar também o trabalho remoto da questão da pós-produção. Então, a gente tem muitas essas questões de, né, você elabora um vídeo, você manda para o cliente. Você elabora o vídeo, manda para o cliente, e aí o cliente, né? Olha, tem que tirar essa parte, tem que editar, como é que tem que fazer? E a UC, ela justamente ajuda as pessoas, né, a fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho das diferenças culturais, né? Quando a gente fala, né, de trabalho remoto, de diferenças culturais, a gente também fala uma questão que a gente tem de diferenças culturais do Brasil, né? Muitas das pessoas falam assim, mas diferença cultural é só no exterior. Não, a gente tem muitas diferenças culturais no Brasil. E aí eu falo um pouquinho isso para vocês, porque o que a gente precisa ter é tranquilidade de falar com as pessoas, de entender a realidade delas. Muitas das vezes a realidade dela vai ser diferente da sua realidade. E você tem que começar a conversar com elas e tentar entender. Uma coisa que a gente faz muito nos projetos é isso. É tentar conversar com elas, entender que é a realidade, se tem filho, se não tem, como é que é o dia a dia da cidade delas, justamente para se aproximar. E com as pessoas que estão fora do Brasil também, a gente precisa ter, né, esse tato. Eu brinco muito, falo que eu trabalho com uma pessoa que nasceu na Alemanha. E ela, assim, quando eu comecei a trabalhar com ela, era uma pessoa extremamente objetiva, né? E aí, quando eu conversava com ela, eu falei, nossa, ela tá meio seca, né? E aí eu até entendi
entender que essa era uma questão cultural, né? Que é dela mesmo, entendeu? Então, ela é muito objetiva e hoje em dia a gente já tem uma abertura maior, mas a parte ali, né, das pessoas fora do Brasil, você tem muito a entender em relação a isso. Como é que é? Como é que é a realidade dessa pessoa? Como é que é essa parte cultural? E a gente fala também sobre o respeito, né? Eu acho que em todos os lugares a gente precisa muito focar sobre o respeito com o próximo. Mulheres, né? A gente tem muito essa questão da mãe, né? Eu, como mãe, normalmente a gente se depara com isso, um filho está doente, e essa questão do trabalho remoto também influencia. Então, a gente sempre tenta ser muito respeitoso com as pessoas, tentando sempre lidar e entender a realidade delas. Eu sempre falo nos meus times que eu evito problemas, né, situações polêmicas, conversas polêmicas, justamente para a gente não entrar muito nessas situações. Por quê, né? Justamente porque a gente precisa ter um ambiente respeitoso. E, às vezes, uma opinião da gente vai não ser tão respeitosa em relação ao próximo. Então, eu evito qualquer tipo de situações polêmicas dentro dos times. E quando as pessoas entram nos times, a gente faz um onboard. Normalmente a gente fala, né, explica sobre o Scrum e a gente também fala sobre os valores. E um dos valores do Scrum, ele é justamente a questão do respeito. Então eu friso bastante, né, falo com ele justamente sobre isso, da importância da gente ter o respeito com o próximo. E a linguagem também não verbal, né? Que a gente sempre fala aí na questão das câmeras, né? A gente tem alguns momentos nos times que a gente está com câmera ligada, tem outros momentos que a gente está com câmera desligada. E nesses momentos que a gente está com câmera ligada, a gente precisa ter essa atenção, né? É como que a gente está sentado, é como a gente está na questão de expressão, né, do rosto, expressão facial. Então, eu sempre falo, esteja atento à sua expressão corporal para que ela valide a informação que a outra pessoa está te dando. Normalmente, eu faço alguns treinamentos de Scrum, e aí, nesses treinamentos, eu gosto muito de prestar atenção qual que é a fisionomia das pessoas, que isso também ajuda. Porque, às vezes, uma testa enrugada faz com que você fale, ixi, eu preciso melhorar essa parte aqui que a pessoa não entendeu. Então, tem um benefício, sim, da linguagem não verbal, mas também tem toda essa atenção que a gente precisa ter. Uma outra coisa também sobre câmera ligada e câmera desligada que a gente fala, né? Para as pessoas terem essa atenção, porque às vezes a gente está tão à vontade, trabalho remoto, está em casa, que às vezes a gente esquece, poxa, eu estou com a câmera ligada. Então, sempre fiquem atentos em relação a isso. A questão do idioma é uma barreira, e justamente isso a gente percebeu dentro do UC, que a gente tem outros softwares que fazem a mesma coisa do que a gente, não tão bom, mas tem, fora do Brasil. E aí a gente percebeu isso, falando com os videomakers, a gente percebeu que algum deles não sabiam inglês, e todos os softwares são em inglês. E aí a gente começou, não, então olha só, a gente tem um espaço aqui, vamos estabelecer dentro do software 3 linguagens, e aí seria o português, o inglês e o espanhol, justamente para atender esse público. E o que eu falo para vocês, quando vocês estão dentro de um time que está falando um idioma diferente de vocês, tenham atenção e falam, né, que você, não sei o que você está falando, não entendi. Eu acho que é muito importante a gente ter essa transparência com as pessoas. Vou falar um pouquinho, contar um pouquinho com vocês como é que é essa questão do fuso, né? A gente sempre estabelece um horário padrão nos times. O que é estabelecer esse horário padrão? A gente sempre determina, olha, gente, quando a gente vai estar marcando reunião, a gente está falando no horário de Brasília. Não, a gente está falando no horário de Miami. Então, a gente sempre estabelece, inicialmente, dentro dos times, qual que é esse horário padrão, justamente para facilitar a comunicação. Quando a gente também fala de reforçar o fuso que você está falando, eu faço isso sempre. Muitas das vezes a gente vai marcar um encontro com a pessoa, né, e fala, você pode 3 horas? Você pode ficar às 4? E eu sempre falo, você pode às 3 horas BSB, justamente para a pessoa ter uma noção
né? Olha, eu estou falando do meu fuso, então você já tem que fazer o cálculo do seu fuso, para a gente estar tendo uma noção e não pecar nessa questão da comunicação. Também, para reforçar essa questão do fuso, a gente sempre encaminha os convites, né? Então, o que as pessoas do time fazem? Ajusta na sua agenda qual que é o seu fuso, e desse ajuste de agenda, quando eu encaminho o convite, aí é muito tranquilo, porque aí o que acontece? A agenda da pessoa já coloca nela o convite no fuso que ela está. Então, já facilita muito essa parte de comunicação. E ajustar esses horários de encontro. A gente já teve algumas situações, né, por alguns períodos a pessoa estava em Portugal ou estava na Alemanha, e a diferença de fuso é muito grande. No nosso dia a dia, hoje, como a gente tem o time com o Brasil e os Estados Unidos, esse fuso até ajuda, que não é tão grande. Mas tem o horário de inverno nos Estados Unidos, que aí a gente tem que adequar toda a agenda. Por quê? Porque a gente entende muito qual que é o dia a dia dessas pessoas, que muitas das vezes tem que buscar os filhos na escola, tem que levar. Então, a gente sempre conversa falando, olha, ajustou o fuso horário dos Estados Unidos, como é que a gente tem que fazer? Vamos lá, a gente vai ajustar os horários das reuniões, não, como vai fazer? Então, a gente sempre conversa justamente com as pessoas para tentar identificar o melhor horário para elas, né? E a gente faz muito isso também, não vendo uma questão de fuso, mas vendo no dia a dia. Um dia a gente estava conversando e falou assim, quem faz a comida na sua casa? Sou eu, e eu tenho que fazer comida para minha filha. Então a gente falou, olha, então a gente tem que ajustar esse horário dessa reunião que não está legal. Então a gente conversa muito sobre isso, justamente para não ter essa questão massacrante do trabalho remoto. E os feriados, né? Os feriados a gente tem 2 tabelas. Né? Dessas 2 tabelas, a gente tem os feriados dos Estados Unidos e tem o feriado do Brasil. Disso, como é que a gente faz? Quem mora no Brasil segue os feriados brasileiros, quem mora nos Estados Unidos segue os feriados americanos. Só que como a gente lida muito com essa questão da adaptação, né, de olhar mesmo, né? Olha, como é que isso fica bom para você? Nesse feriado, por exemplo, a gente fez uma alteração em um dos times. O time falou, não, olha, Paty, a gente não quer folgar na quinta-feira e aí voltar a trabalhar na sexta e depois tem um final de semana. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar no feriado, folga na sexta-feira e já emenda com o final de semana. Aí eu falei, perfeito. Se isso tá bom para o time, tá bom para todo mundo. Então, algumas pessoas falaram, olha, não tenho como, porque eu tenho filho que estuda, não vai ter, a escola não vai estar funcionando no feriado. Beleza também. Entendeu? Então, a gente tem muito essa questão de adaptar a realidade das pessoas, justamente para não ficar algo massacrante em relação a isso durante os times. Agora, falar um pouquinho também do trabalho remoto em si, né? Como é que a gente faz, como é que é lidar com esse dia a dia. Na parte de comunicação, eu falo para vocês, lidar com o trabalho remoto precisa ter muita comunicação. Então, a gente faz encontros regulares, e isso eu falo que a parte do Scrum, ele ajuda demais a trabalhar com trabalho remoto. Por quê? Porque a gente tem muito essa parte, por exemplo, as dailies, né, que são encontros diários, que é realizado até 15 minutos com o time. E desses encontros, o que a gente faz? A gente conversa, o que você está fazendo? Está tendo alguma dificuldade? Qual que é a sua dúvida? Então, a gente conversa sobre o que cada um está fazendo, e isso ajuda demais ao progresso. Desse progresso, também a gente tem dentro do Scrum a parte da review, né? Que depois de 15 dias de trabalho, a gente se reúne para conversar sobre as entregas, mostrar o que o time fez. Então, do que a gente mostra o que o time fez, as pessoas começam a comentar, olha, isso foi difícil, isso não foi. Então, dentro também, após a review, a gente faz a retrospectiva, que é basicamente umas lições aprendidas. Então, a gente levanta tudo o que foi de bom, né, desse período, o que deu certo, as comunicações, processos, e a gente também vê o que não foi de tão bom. Então, a gente começa a conversar sobre isso. E aí eu vou falar,
a gente tem várias situações, inclusive da pessoa falar, olha, você não estava trabalhando durante esses 15 dias, você não entregou nada. Gente, do time. E isso eu vou falar, a gente não tem um gerente, né, para falar assim, olha, você não estava trabalhando. Não, isso é feito pelo time. Então, o time, no Scrum, ele tem esse protagonismo justamente de falar. Então, no que o time fala, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, as pessoas começam a conversar melhor, tem uma transparência dentro dos times. Isso é muito importante no trabalho remoto. E as ferramentas, né? Como eu falei até, o que ajuda essa questão do trabalho remoto, né, para a questão de vídeos, fotos. E a gente tem várias ferramentas dentro do time também para ajudar nisso. Justamente para olhar quais são as demandas, né, que a gente tem ali durante esses 15 dias. O que cada um está fazendo? Essa demanda aqui precisa passar por teste. Então, a gente tem isso visual justamente para ajudar na comunicação. A interação social, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Então, a gente tem essas conversas, até nas próprias dailies, que a gente tem todos os dias. Normalmente, a gente faz a daily e aí depois fica batendo papo. Aí a gente conversa, fala sobre o jogo, fala sobre o que está acontecendo, né? Então, a gente bate esse papo justamente, que é o que tem no trabalho presencial. O que tem no trabalho presencial? É o cafezinho, é o almoço, só que num trabalho remoto não tem essa parte. Então, a gente acaba transportando isso para o trabalho remoto em relação a toda essa questão de conversar com as pessoas. E a gente também tem os happy hours, então a gente junta, né? Acaba junto um período do dia, do trabalho mesmo. E aí a gente pega um momento para jogar a conversa fora, bater papo, jogar. Eu jogo. Tem alguns times que gostam de jogar Gartic. Então a gente joga todo mundo junto, batendo papo, justamente para ter essa interação. Porque, gente, você tendo esse bem-estar dentro dos times, as pessoas vão estar ali, né, dando esse valor ao trabalho, se descontraindo, né? E eu vejo muito isso dentro dos times, porque isso vem um direcionamento, né, da própria empresa que fala, olha, você precisa ter o seu momento de descontração, né? Você precisa ter o seu momento de lazer. Então, é o que a gente fala do bem-estar. Quando a gente fala do bem-estar, a gente está preocupado com as pessoas. Eu tenho algumas pessoas do time que insistem em trabalhar final de semana. E eu falo, por que você está trabalhando final de semana? Aí, algumas vezes eles falam, eu não consegui entregar minhas demandas durante a semana. Beleza. Mas eu sempre tento ver se não está ultrapassando demais. Por quê? Porque não adianta, gente. Eu tenho uma produtividade excelente, 1 mês, tenho. Se a pessoa trabalhar muito, tenho. 2 meses, talvez, 3 meses, a pessoa começa a ficar doente. A pessoa começa a não render. Isso gera cansaço. Não é isso que a gente quer uma constância. Então, a gente é muito preocupado com o bem-estar das pessoas. A atividade física, a gente brinca falando, tá malhando, tá fazendo atividade física justamente por causa disso. Porque o bem-estar dela é saúde, gente. A gente tem que pensar nisso. E a questão dos horários flexíveis. Isso é algo extremamente tranquilo dentro dos times. Então, hoje em dia eu falo assim, eu tenho uma realidade completamente diferente com os meus filhos. Por quê? Porque eu consigo passar uma parte da manhã com eles. Consigo fazer atividade, né, dever de casa com a minha filha, consigo parar meu trabalho e levar ela na escola, coisa que antigamente eu não conseguia. Por quê? Eu saía 7h30 da manhã de casa, voltava às 6h30 da noite e eu praticamente não via a minha filha durante a semana. E hoje em dia, com o meu trabalho remoto, com a questão da flexibilidade, eu consigo levar ela num pediatra, que era outra coisa, né? Quem é mãe aqui sabe o tanto que é constrangedor você chegar para o seu chefe e falar, olha, eu preciso ir levar minha filha num pediatra. Parece até que você está, né, pedindo um absurdo, porque as pessoas realmente acham que não tem direito. E eu não tenho mais isso. Eu levo minha filha no pediatra, não preciso ficar prestando conta. O que eu preciso? Entregar minhas demandas. Então, a gente foca nessa questão de entrega de demandas. O que você vai fazer do seu horário, se você vai trabalhar à noite, final de semana, isso não importa. E, pegando um pouco o gancho, eu falo, e aí? O que é mais importante? É a questão da produtividade ou é o tempo de trabalho? Porque muitas das empresas querem o tempo de trabalho.
Você tem que estar dentro da empresa, você tem que estar sentado na cadeira durante 8 horas. Mas se você rende 2 horas, para eles tanto faz? Ou será que era melhor não ter essa questão do engessar, essa questão do tempo de trabalho e pegar e flexibilizar, deixando essa pessoa entregando mais? Então, eu boto esse questionamento aí para vocês, para quem tem empresa, justamente para abrir, né? Para pensar sobre isso, justamente para ter um rendimento melhor das pessoas. Aqui é meu contato, né, no LinkedIn, quem quiser me seguir lá, fala um pouquinho, às vezes tem vaga de desenvolvedor, parte de vendas, a gente divulga tudo lá. E também aqui um pouquinho do UC. Então, se você quiser conhecer um pouco da nossa plataforma também, de pós-produção, estamos aí. Estou aberta a perguntas. Temos um tempinho ainda para perguntas. Alguém aqui? Oi, Patrícia. Eu me chamo Mira. Eu cheguei aqui no meio da conversa e meu trabalho é híbrido. Muito mais na empresa do que em casa. Mas eu faço muitas demandas em casa também. Com relação ao trabalho híbrido, qual é o ponto primordial para focar nessa questão da entrega da demanda no seu ponto de vista e não perder essa interação do trabalho, né, do cafezinho, da hora do almoço, que a conexão é importante, né? Uma coisa que eu faço sempre é assim, até hoje eu não consegui, eu estou 3 anos, né? Eu não conheci todo mundo do meu trabalho, pessoalmente. Por exemplo, ontem eu conheci o Murilo, que é de Goiânia, e eu falei, sempre quando eu vou para os lugares, né, eu pego e falo, olha, eu estou indo para aí, quero te conhecer pessoalmente, né? Porque é isso. Então, assim, o que a gente tenta sempre fazer é, quando as pessoas vão na localidade, conhecer pessoalmente, ter esses momentos de integração, que não é só falar de trabalho, justamente para aproximar as pessoas, para tê-las perto, que não é fácil. No trabalho remoto, não é fácil. Talvez eu não tenha experiência com o trabalho híbrido, porque ou eu trabalhava, né, 100%, no escritório, ou eu trabalhei 100% no remoto. E como as empresas que eu trabalho nos Estados Unidos, a gente não tem um local para falar, esse local aqui a gente pode fazer um trabalho híbrido. Mas eu sempre falo, conversar. Às vezes, o pessoal do meu time sabe, às vezes eu ligo para eles para bater papo. Eu não vou cobrar nada, eu não estou falando nada, é só para conversar. Por quê? Às vezes eu percebo que alguém está um pouco mais calado, às vezes está acontecendo alguma coisa, ou às vezes não está acontecendo nada, eu só quero conversar. E como eu gosto de falar, isso é fácil para mim. Então, aí a gente faz isso muito, justamente para aproximar as pessoas, né? Para tentar entender a realidade delas. Às vezes a pessoa não está entregando, não porque não quer, não porque está fazendo corpo mole. Às vezes está passando por um problema de saúde, um problema dentro de casa, que ela não quer expor para todo mundo do time. Então, a gente tem muito isso, tem muito essas conversas, justamente para tentar aproximar as pessoas. Obrigada. Temos mais perguntas da plateia aqui? Patrícia, eu trabalho numa empresa que começou presencial e agora a gente tem uma unidade de negócio de tecnologia, então a gente teve que se adaptar, migrar para o remoto. E o grande desafio lá é porque, como ela começou presencial, muitas coisas acontecem no corredor, muitos eventos é o presencial, que o CEO, a fundadora, elas gostam disso. Que dica que você daria assim, para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio? Porque, por exemplo, vai ter festa junina agora. E aí a sede aqui em Goiânia, só que tem um escritório em São Paulo, eu tenho gente no Brasil inteiro e tem um desenvolvedor na Angola. E aí eu estou tentando quebrar a cabeça lá para criar uma festa junina online antes da nossa presencial, para que as pessoas se sintam engajadas. Mas assim, o que você teria de dica a mais para que é uma mudança de paradigma da empresa? Assim, eu tenho esse esforço, porque eu atendo eles, mas a empresa ainda precisa vencer isso. É uma coisa que eu ia te falar, justamente isso. Primeiro, tentar não mesclar o evento presencial e remoto, porque acaba que você vai ter uma bagunça, assim, né? De a pessoa está ali no remoto, está no presencial, enfim. Mas fazer algo 100% online,
né? Justamente para tentar incluir essas pessoas que talvez não vão conseguir vir para esse evento presencial. Então, uma das coisas que a gente faz muito é isso, é os eventos, né, 100% presencial, porque não tem... não existe mesmo como a gente falar assim, vamos nos reunir, a gente até brinca, fala assim, porque vai ter a próxima Copa do Mundo, Miami vai ser um dos lugares, a gente brinca, vai todo mundo para a Copa, para Miami, para encontrar lá. Então, a gente acaba brincando isso para a gente tentar se encontrar. Mas se não tem como fazer um evento remoto, faz o presencial também, mas fazer o evento remoto, entendeu? 100% remotamente, justamente para tentar engajar essas pessoas. Uma coisa que a gente faz é tentar fazer esses eventos e o horário que a pessoa vai estar trabalhando. Por quê? Porque é complicado, né? Eu pegar, por exemplo, o tempo que eu tenho, né, que os meninos chegam da escola, né, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, que eu quero ficar com os meus filhos, e aí eu tenho um evento do trabalho, isso acaba sendo um pouco maçante. Então, a gente sempre faz em horário comercial. Pode não ser o horário que a pessoa está trabalhando, já que a gente tem um horário flexível. Mas, normalmente, as pessoas estão trabalhando naquele horário. Aí, a gente pega e marca. Justamente para ter essa flexibilidade, ter esse engajamento. E eu falo, a questão das pessoas não participarem é pouquíssimos casos. É quando acontecem coisas extremas, eles não participam. Mas a gente tem um engajamento muito bom em relação a isso. Oi, Patrícia. Sou Janaína. Oi. Tá ouvindo? Ok. Oi. Tá ouvindo? Não? Mais perto? Melhorou? Então, sou Janaína, eu trabalho no governo, né? Essa questão do horário flexível, jornada de trabalho, como é que você lida isso com o time do Brasil em relação a questões trabalhistas, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem o fantasma do controle interno, do TCU, né? Então, a gente, por mais que a gente esteja trabalhando com projetos ágeis, com times híbridos, às vezes time remoto, mas a gente realmente fica com esse fantasma, foca na produtividade, mas a gente fica com esse fantasma aí das questões legais. Como é que você lida isso com o seu time Brasil? Beleza. Como eu trabalho, as duas são empresas americanas, o que acontece? A gente tem um contrato, todo mundo é PJ e trabalha para essa empresa americana. Isso facilita muito. Aí você vai falar, poxa, aí não tem as questões trabalhistas. Gente, eu vou te falar. Você bota na balança. O que você tem de benefício, o que você tem da parte ruim, né? Vamos dizer assim. Eu vou te falar, a questão dos benefícios, ela supera. Por quê? Porque eu tenho uma questão da produtividade. E isso faz total diferença no meu time. E outra coisa, eu tenho, assim, uma questão de, quando eu divulgo uma vaga, a quantidade de gente que se inscreve, né? Primeiro, né, por ser uma empresa americana, né, uma oportunidade de trabalho, né, fora. Outra coisa, horário flexível, 100% remoto. Todo mundo pergunta na entrevista, é 100% remoto mesmo? Onde é que é o escritório de vocês? Já querendo saber porque acha que a empresa vai para o presencial. E quando a gente fala isso, olha, não tem, isso realmente é um alívio para as pessoas, entendeu? Eu sinto isso. Tem, sim, aquelas pessoas que sentem que é um alívio para tentar ganhar algo em relação a isso, não trabalhando. Mas, eu vou te falar, boa parte das pessoas, elas querem realmente ter uma flexibilidade, né? Ter um momento de lazer, ter um momento com a sua família. Então, assim, hoje é difícil a gente ver uma questão, né, de colocar um trabalho remoto, flexível com essa questão de horário, com a legislação que a gente existe hoje, né, perante ao serviço público ou até mesmo, né, a parte do seletista. Por isso que eu falo, eu estou muito realizada hoje por causa dessa flexibilidade pelo modo de trabalho. Então, realmente, são duas realidades diferentes que a gente ainda precisa construir aí. Temos mais perguntas ali? Oi, tá escutando? Meu nome é Paulo, eu trabalho numa empresa de telemedicina e ela é uma empresa familiar, com as mazelas e demandas de empresa familiar. E eu até quero te parabenizar pela palestra e pedir desculpa porque eu não estava no começo.
Então, um tópico que me chamou muita atenção, que é sobre o tempo de trabalho e, de fato, o valor que você entrega no trabalho. Como que eu posso fazer para ter essa transição? Até mesmo, isso me traz muita dúvida, principalmente quando eu trago em projetos empreendedores que tem aquela pegada meio startup, a coisa meio caótica, não tem todo o processo, e independente se ele for híbrido ou não, né? Enfim, se usar PMBOK ou não, é um outro contexto, e é muito desafiador. Como é que eu consigo transitar, no caso de uma empresa familiar, transitar essa cultura, e como é que eu consigo implementar? Já de cara ali, trazer algo que atraia esse tipo de cultura que eu consiga implementar para um projeto novo, enfim, uma empresa que está começando. Teve alguns momentos que eu não escutei você falando, mas eu vou tentar responder, depois você me fala se tá certinho, tá? Tá bom. Vocês trabalham com Scrum lá? Não. Com Scrum? Aí ajuda demais. Vou te falar o porquê. Foi uma das coisas até que eu falei. O Scrum, ele acaba estabelecendo alguns encontros, né, alguns eventos, e desses eventos você tem muita parte de comunicação. Então, você ajuda a identificar e, inclusive, as pessoas saberem o que as outras pessoas estão fazendo. Então, eu jogo muita responsabilidade, inclusive, para os times, porque a gente não... Eu até brinco, eu falo, eu não gasto dinheiro fiscalizando se alguém está trabalhando. A gente não gasta esse dinheiro lá. Então, se por acaso não entregar nesse período de 15 dias, com todos esses encontros diários, na review, que é esse momento da entrega, aí isso vai ser exposto. Aí não vai entregar. E aí, por que não entregou? Logo em seguida tem a retrospectiva, que o que é? Por que vocês não entregaram? O que é que aconteceu? Aí vem diversos assuntos. Ah, porque fulano de tal não fez, falou que ia entregar, pegou uma task dentro do lado do Gira e não fez. Ah, ficou doente e não avisou para o time. Então, a gente tem muito disso. Ficou doente? Avisa. Não é para a gente descontar, a gente não tem esse tipo de desconto, né? Porque questão legal, né, do contrato a gente teria, mas isso não é feito na prática. Então, assim, a gente não tem esse desconto. Você ficou doente? Cara, vai cuidar da sua saúde, depois volta, né? Ah, você precisou resolver algum problema pessoal, né? Semana passada teve isso. Ah, tive que resolver um problema. Vai lá resolver seu problema pessoal, depois você volta, compensa, entendeu? Então, essa liberdade com o time, ela se dá muito quando você tem todos os eventos do Scrum estabelecidos. E eu falo todos, é porque alguns times, eles acabam pegando. Ah, vamos começar só com o dele. Beleza, começa só com a dele. Ah, depois vamos colocar review, mas você não está fazendo o Scrum. Então, assim, estabelece todos esses eventos do Scrum e aí isso ajuda muito a identificar o quê? Todo mundo está trabalhando? Está conseguindo entregar? Quais são os problemas do dia a dia do time? Então, isso vai ser levantado dentro de todos esses eventos. E aí, você começa a ter essa questão da facilidade. Maravilha. Temos mais alguma pergunta? Maravilha, então. Obrigada mais uma vez, Patrícia, por todo o conteúdo compartilhado. Foi uma verdadeira aula. Aprendemos bastante aqui hoje. Obrigada, gente.